Então, olá para todo mundo, tá? Quem fala aqui é Rubens, né? Rubens Covelo. Eu sou CEO do Quality Global Alliance, sou cofundador do HSO, né? Fui um dos fundadores da ONA, trabalho com essa coisa da qualidade e segurança, com foco no paciente há mais de 30 anos, né? E tenho o prazer, então, de novo, apresentar um outro episódio do podcast. O podcast é um bate-papo informal com as pessoas que estão acima da curva, mas bem acima da curva. Maurício Perrot está muito acima da curva e vocês vão ver e vão perceber porque ele vai falar que líder que é, que líder que Maurício é, que líder transformador e capacitador que Maurício é. Conheço Maurício há alguns anos, né? Eu acho que desde 2016 ou 2017 a gente tem trabalhado em parceria com o hospital dele, lá da Unicamp. E Maurício é, além de ser uma pessoa super gentil, super educada, humilde, capaz, ele é o diretor do melhor hospital público, e ele vai explicar isso depois, público do Brasil, né? Um hospital que foi sinalizado, identificado pelo IBROS e pela OPAS como o melhor do Brasil. Então, nós estamos falando com o diretor do Hospital SUS melhor do Brasil. Então, ele vai explicar para a gente como é que você faz SUS de maneira ética, de maneira tranquila, de maneira segura, né? Maurício, eu vou te fazer um resuminho do seu currículo, é bem pequenininho, vou botar só 3 itens, tá? Eu sei que tem um monte, nós vamos ficar aqui mais uns 15 minutos só falando do teu currículo. Nem tanto. Maurício é professor da disciplina de pneumologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ele é membro titular da Câmara Técnica de Farmacovigilância da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, superintendente do Hospital Estadual Sumaré Unicamp, né? Seja bem-vindo, Maurício. Deixa você falar um pouco para depois eu começar a te fazer algumas colocações. O que eu queria mesmo era um bate-bola, uma troca de, olha, como é que eu penso assim, como é que você pensa assim, e como é que a gente faz, ok? Ok. Rubens, primeiro, muito obrigado por estar aqui, pelo convite de poder participar desse podcast, poder contar um pouquinho a história do Hospital Estadual Sumaré. E é uma honra muito grande, a admiração que eu tenho por você é recíproca, tudo que você falou para mim vale para você. Eu só faria uma correção, porque entregando a nossa idade aqui, a gente se conhece há muito mais tempo, porque o hospital foi inaugurado em setembro de 2000, eu era só plantonista no hospital, e a gente já te conheceu no ano seguinte, 2001, quando a gente começou a conversar sobre acreditação. Então, a gente está nessa jornada desde 2001. A primeira certificação do hospital foi ONA 2002, e você estava aqui participando desse processo, e depois na Canadense, desde a primeira reunião em 2009. A gente fez a primeira reunião para discutir a acreditação canadense. Na época, eu era gerente no hospital, e a gente foi certificado pela primeira vez em 2012. Então, essa nossa jornada começa aí, tem quase 24 anos, né? Então, assim, a gente se conhece bastante. E aí eu vou atropelando sempre, como um bom carcamano, e aí vocês foram o primeiro hospital público acreditado Quimentum, aquele tempo não era Quimentum, era só Accreditation Canada. Vocês foram o primeiro hospital público que acreditaram num processo de gestão de qualidade e segurança internacional, né? Sim. Vocês olharam, e eu lembro disso, vocês olharam e perceberam que o desenho do seu hospital era muito semelhante ao desenho dos hospitais canadenses, né? Aquela coisa da gestão forte, aquela liderança, né, decisiva mesmo, e aquela coisa da assistência
segura e pública o tempo inteiro, né? O Canadá, ele tem um desenho público-privado, então ele tem o mesmo desenho das OSs, né? Sim. E eles foram os primeiros que perceberam. Falaram, eu acho que esse método ele pode se encaixar aqui. E se encaixou, Maurício? Foi bem por aí, Rubens. A gente tinha saído da acreditação ONA e aquela sensação de que o que a gente pode fazer a mais, né? O que a gente pode buscar de ferramenta que pode complementar a nossa história, complementar o que a gente já tem de gestão. A gente entendia que tinha que focar na segurança do paciente ainda mais e que precisava de um modelo que encaixasse melhor dentro do sistema de saúde público, né? Porque a nossa forma de funcionar, a gente atende o serviço público, mas a gente traz algumas novidades no contrato de gestão, que incorpora metas, tanto de indicadores de produção quanto de qualidade. Então, deixa um contrato mais próximo do que seria iniciativa privada. Então, a gente precisava achar um modelo que nos desafiasse mais e que nos desse mais sustentação nessa gestão da segurança do paciente. E foi quando veio a acreditação canadense, né? A gente foi um dos primeiros a entrar nesse processo, era muita novidade, foi bem desafiador, mas ela trouxe uma série de respostas de questionamentos que a gente fazia para nós mesmos, né? Como que a gente pode ofertar um serviço mais seguro, mais eficiente, dentro do que entende-se por saúde pública, como ela tem que funcionar. E foi, assim, meio jargão, mas encaixou como uma luva, né? Foi um encaixe perfeito do que aquilo que a gente traz de missão dentro da saúde pública no Brasil com a ferramenta canadense. Parece que foi feito para o Brasil. E assim, entendendo que aqui a gente não está falando de Quimentum, né? A gente está falando exatamente de que ferramentas que o Quimentum pode proporcionar à liderança, à gestão, para que ela seja mais eficiente. O que eu posso utilizar de dentro da metodologia canadense? O que eu posso utilizar para que eu seja mais seguro, mais eficaz, mais eficiente, para que eu seja mais paciente, né? Eu gosto de falar muito isso, para que eu seja mais paciente, para que eu consiga envolver o paciente, para que eu consiga envolver, e vocês fazem isso muito bem, a comunidade. Eu não estou seguindo nossa linha, não, hein, tá? Sim, Então, sim. assim, isto é uma coisa que, desde o começo, que eu estive aí, que eu fui várias e várias vezes, e fiz várias visitas como auditor, né? Sim. Desde o começo, é uma coisa que sempre me surpreendeu e sempre eu quis entender como é que vocês conseguem fazer esse envolvimento da comunidade com o hospital público, que tem uma série de defeitos, que tem uma série de dificuldades financeiras, de gestão, etc. E tal. Como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês trouxeram a comunidade para dentro do hospital? Fala isso para todo mundo. Eu acho Tá. que as outras OS, a gente hoje sabe que esse modelo de organização social de saúde, talvez não, a gente sabe, nós, que é o melhor modelo de gestão de gestão pública de saúde nesse país, utilizando o SUS. E eu vou dizer por que eu tenho a certeza absoluta. Porque todos os meus hospitais públicos acreditados são Quimentum. São OS, quer dizer, são Organizações Sociais de Saúde. Eu não tenho hospital próprio, né? Eu queria hospital público próprio acreditado, ainda não consegui. Vou conseguir, mas ainda não. Por enquanto, são organizações sociais de saúde. Então, eu queria que você falasse para as organizações sociais de saúde como é que você trouxe essa comunidade para dentro do hospital. E nós estamos falando de mais de 1.500.000 pessoas que envolve aí Sumaré e toda essa região perto de Campinas. Rubens, realmente não é fácil envolver toda a comunidade. O próprio sistema de saúde existe algumas ferramentas para você tentar envolver, são os conselhos de saúde, etc. Mas isso não funcionava direito na região. Eu acho que o que a canadense trouxe para a gente, ela é muito objetiva, ela é ao mesmo tempo muito simples, e ela traz conceitos muito bem formados, que eram coisas que a gente procurava de como trabalhar, né? Então, ela vem com o conceito das HOPs, né, as questões de segurança que a gente tem que trilhar
no caminho da acreditação. Isso ajuda porque dá uma diretriz daquilo que você tem que fazer, do que você tem que acompanhar, mas o que ela inovou para a gente na época, isso a gente está falando de 2010, mais ou menos, foi o conceito de trabalhar com time, né? Ter os times por linha de cuidado, e também esse conceito do que é linha de cuidado, que eu tenho para mim que é um pouco diferente do que se discute em saúde pública no Brasil, de linha de cuidado. Eu acho que é um conceito muito maior do que a gente consegue pensar na saúde pública. E a Canadá trouxe esse conceito ampliado. Então, quando a gente olhou o hospital como linha de cuidado e estruturou os times para fazer a implantação na canadense, isso fez com que a gente começasse a ter uma grande, vou dizer descoberta, mas uma grande vivência, que é você trabalhar em equipe e trabalhar de forma multidisciplinar, porque foi na primeira vez na história do hospital que a gente colocou numa mesma mesa de discussão de quais são os nossos problemas, quais serão as nossas soluções, utilizando a ferramenta canadense, que a gente misturava desde nível técnico a engenheiro, médico, enfermeiro, administrador, todo mundo conversando junto, porque eles tinham que resolver aquele problema junto. Então, passou a ser uma abordagem multidisciplinar. Então, eu aprendo a conviver com o outro, eu aprendo com o outro, com a experiência do outro, os problemas ou as soluções, elas começam a ficar... as soluções começam a ser mais dinâmicas para os problemas, porque eles são identificados de uma forma mais rápida e com vários olhares, com várias visões. E daí, para você fazer um caminho que a própria ferramenta exige, né, de você interagir com a comunidade, passa a ser mais fácil, porque você começa, como indivíduo, como você está trabalhando num grupo multidisciplinar, fica mais fácil você entender que você precisa ter o olhar do outro. E a ferramenta nos impulsiona a isso, né, de você escutar o paciente, escutar o acompanhante, trazer a comunidade para dentro do hospital, não naquela forma engessada que a gente tem no SUS, mas de uma forma mais dinâmica, e você está preparado para escutar, inclusive, críticas que você eventualmente não gostaria de escutar, mas que é importante você ter esse outro olhar do usuário, de quem está frequentando o hospital, porque aquilo vai te ajudar a melhorar. Então, quebrar aquela barreira do que a crítica, ela não é a pessoa, ela não é o hospital, ela é o processo, vamos mudar o processo, né? E hoje a gente tem discutido alguns times de ação, então a gente tem um grupo hoje focado na experiência do paciente, e a gente conseguiu identificar indivíduos que colocam sugestões, né, trazem sugestões para o hospital, e a gente está convidando essa pessoa, olha, você não quer participar do nosso time, do nosso grupo de experiência do paciente? Então passou a ser uma coisa extremamente natural, assim, essa inter-relação entre instituição e comunidade. E com isso a gente Deixa eu pegar isso só para... Se você deixar, eu vou falando. Eu sei, não, vamos falando nas duas. É só para contar para todo mundo o que está acontecendo no Canadá e na Holanda hoje. Nós temos avaliadores pacientes. É maravilhoso isso. Nós capacitamos avaliadores para ser pacientes para ser avaliador. Exatamente como você está dizendo aí. Para estar olhando a linha de cuidado, mas para estar olhando essa tal de experiência do paciente, que todo mundo fala, mas exatamente o que não dá para saber, né? Eu acho que a hora que eu coloco um avaliador paciente dentro do hospital, sem visão política, sem viés de absolutamente nada, ele olhando o paciente, todo mundo ganhou muito com isso. A gente torce para que eu consiga, até a metade do ano que vem, treinar pessoas, identificar pessoas para estar fazendo isso nos hospitais já maduros, não nos que estão entrando no processo de acreditação, que talvez eles não entendam bem. Mas hospitais que nem o seu, com certeza absoluta, a hora que eu disser, vou apresentar, isso aqui é um paciente, eu acho que todo mundo vai, puxa vida, vai agregar valor ao meu hospital aqui. Não, mas você estava falando da experiência do paciente. Precisa ter precisa ter maturidade, porque se não houver maturidade, vai cair naquele modo antigo de operar, que você acaba encarando como crítica, e não é crítica, né? Ele só está contando uma experiência que ele está tendo que não está sendo boa, e que a gente precisa entender que a gente não é 100% do tempo perfeito, que a gente vai errar, faz parte do processo, né? Não tem processo perfeito. Aliás, se você achar que está tudo muito bem, sem nenhum problema, é que aí você tem um grande problema, né? É gigantesco. Então, a gente está incorporando esses usuários que se manifestam
né, que espontaneamente você percebe que são pessoas que querem colaborar, a gente está trazendo para dentro do hospital para participar dessa avaliação que a gente faz. Você está trazendo para dentro do time de experiência do paciente, é experiência isso? do paciente. Tá, que bacana. É algo novo, a gente começou a fazer esse ano e tem dado um resultado interessante. E essa história da experiência do paciente surgiu porque, por conta de ter sido escolhido o melhor hospital do Brasil, etc., eu fui chamado para escrever um capítulo de um livro que era a experiência do paciente. É uma comunidade que muito bom. Eu já li. Depois você então, passa aí o nome direitinho para as pessoas comprarem pela internet, que ainda tem para vender. Tem para vender. É um grupo que discute experiência, muito focado na experiência do cliente, mas eles perceberam que, além do cliente, tinha que discutir a experiência do colaborador, que é algo que a gente está fazendo aqui também, e a experiência do paciente. E aí, nesse grupo, eu fui percebendo, a gente tem feito alguns benchmarks com não só instituições de saúde, mas instituições que não são só de saúde, para entender como que funciona melhor essa forma de você trazer o paciente para dentro do hospital, né? Então, a gente participou de alguns workshops que muitos não tinham nada a ver com saúde, né? Então, a gente foi ver aeroporto, foi ver como funciona o iFood, etc., para começar a ter outras experiências, outros olhares e surgir ideias que a gente pode trazer para a área da saúde, né? Porque eu acredito muito na questão da transdisciplinaridade, né? Você poder olhar o que o outro faz e incorporar para dentro da rotina. E eu acho que isso é uma coisa que a gente ganhou muito com o Canadá, né? Da gente, com o trabalho dos times, você entender que o outro, em algum momento, ele vai saber mais do que você para aquela situação que você está vivendo, né? A gente vê muito hospital que você tem briga da assistência com a administração. Aqui não, aqui a gente conseguiu, com a canadense, trabalhar junto. Eu não tenho problema de gestão para ficar separando briga da assistência com a administração. Eles trabalham juntos, eles sentam juntos, porque eles sofrem o mesmo problema. O que afeta um, afeta o outro, né? Isso, quem trouxe essa paz para a gente foi a canadense. E é exatamente esse problema que hoje a gente tem discutido muito internacionalmente, né? Como é que a liderança, de verdade, entende a questão da segurança do paciente, entende a questão da gestão do acesso e como ela achata o processo em relação ao corpo de colaboradores de embaixo. Como é que a liderança faz isso? A gente está estimulando que as lideranças cada vez mais entendam isso, porque as lideranças compraram o processo de acreditação, na grande maioria dos países hoje desenvolvidos, como um grande programa de marketing. Jogaram e rasgaram dinheiro, porque não é marketing. Isso não é marketing. Isso é uma ferramenta de melhoria contínua. Para que a gente tenha uma ferramenta de melhoria contínua, Maurício, como é que você faz para que a sua gestão consiga levar rapidamente a informação lá de cima da estratégia para lá embaixo no corpo de colaboradores? Como é que você fez isso? Você redesenhou o seu processo de administração? Você pôs um monte de diretor, Você fez como? Rubens, é o seguinte, administrar o hospital não é fácil, mas eu posso dizer que com a ferramenta, com a acreditação canadense, fica tudo muito mais fácil. E eu vou te explicar por quê. Quando a gente foi olhar o hospital, lá no início do processo da acreditação, a gente teve que dividi-lo por linha de cuidado. E a gente dividiu por 3 linhas de cuidado, que são as principais aqui no hospital. A gente pega todos os pacientes, que é materno-infantil, a linha do paciente cirúrgico e do paciente clínico. Quando a gente começou a dividir os times, primeiro ponto, a gente falou assim, bem, se a gente está atendendo os pacientes por linha de cuidado, por que não fazer o nosso planejamento estratégico por linha de cuidado, já que todo mundo começa a se enxergar na linha de cuidado, né? Então, antes a gente tinha milhares de quadros de desdobramento do planejamento estratégico, né? Então, cada setor tinha um quadro, era um inferno. Com a linha de cuidado, a gente passou a ter 3 quadros de desdobramento do planejamento estratégico, um para cada linha. E cada setor tem que se enxergar na linha que ele participa e ver dentro daquele quadro o que ele tem que fazer. E com os times, o que aconteceu? Como a gente trouxe muita gente para dentro dos times, muita gente vai falar assim, pessoas estratégicas, as pessoas começaram a participar do processo de decisão, primeiro de identificação daquilo que é bom, o que é ruim, o que
precisa mudar, mas também com poder de decisão. Então, a ação do time, eles foram deixando a informação mais democrática, porque eles começaram a olhar os problemas, olhar os processos, começaram a ter acesso aos indicadores, analisar os indicadores e passaram a ter a liberdade de tomar decisões. Então, hoje, com o passar dos anos, essa estrutura gerencial administrativa ela foi achatando. Ela foi ficando mais horizontal a hierarquia do hospital, e a ponta, ela pode identificar, quem está lá na ponta, ele pode identificar um problema e propor uma solução. A gente só tem algumas travas que são necessárias para aqueles problemas muito complexos, problemas graves ou que exigem investimento, isso aí tem que chegar até a gente. Mas os problemas do dia a dia, como que eu vou gerir melhor a minha escala cirúrgica? Ou como, na época da pandemia, como que eu vou fazer a gestão de sedativo baseado naquilo que a gente tem? Isso, se eu tivesse que ficar olhando isso todo dia, eu ia morrer louco, não ia fazer nada. Então, a ponta... Quem está lá na ponta trabalhando, sofrendo problema, ela tem liberdade de tomar algumas decisões e isso fica muito mais ágil. Eu conserto os problemas mais rápido e quem está na ponta sabe qual é a melhor solução. Porque se eu tiver que ir lá dentro do centro cirúrgico e falar o que ele tem que fazer, eu não sou anestesista, não sou cirurgião, eu vou dar a pior solução possível para eles. Né? Então, esse olhar de linha de cuidado do hospital ajudou tanto o planejamento estratégico, a comunicação, porque ficou muito mais simples, são 3 corredores que eu tenho que seguir, né? 3 linhas de cuidado, e a capacitação das pessoas que participaram desse processo, de entender como o hospital funciona, de entender qual a sua responsabilidade no processo, nas metas, etc., isso deixou o hospital muito mais ágil para enfrentar qualquer problema. Né? Isso, na pandemia, foi a salvação do hospital. Tá? Porque a gente respondia muito rápido. Foi bom você falar. Foi bom. Eu acho que... Eu ia falar uma outra coisa, mas eu acho que um dos melhores exemplos que nós tivemos, a gente que de longe ficou gerenciando esses 300 hospitais que nós temos hoje acreditados, um dos melhores exemplos que nós tivemos em gestão da pandemia foi do hospital de vocês. Porque vocês conseguiram fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Vocês conseguiram tocar a pandemia. Eu queria que você falasse também de como é que foi essa questão da virada rápida do processo, né? E vocês continuar tocando o hospital, porque a maioria deles, você sabe que não. Pararam Sim. E ficaram só no desenho da pandemia e depois ficou esse monte de fila na gestão de acesso que tem até hoje e a gente não consegue consertar. Mas vocês não. Vocês conseguiram fazer as 2 coisas, né? Sim. E utilizaram, eu acho que nesse momento, e eu posso falar aqui um pouco do Canadá, a habilidade que o Canadá tem para tratar crises, né? Gestão de crises, como eles sabem fazer isso e como a gente conseguiu discutir isso e dividir entre nós, né? Entre você, o Hospital de Sumaré e nós, QGA. Como foi Então, isso da Rubens, pandemia? Conta para todo mundo. Sabe, isso aqui, de verdade, Maurício, fica sendo fica sendo um exemplo, né? Não vou falar uma aula, para todos, para verem. Há algum tempo atrás, eu fiz um podcast com um diretor, um líder, um gestor, muito semelhante a você, a sua idade e tudo, mas era um hospital público. E você tem repetido coisas que ele também falou lá. Quer dizer, tem caminho para fazer, tem jeito de fazer, tem manga para arregaçar, né? Tem estratégia para fazer. Mas, bom, como é que foi essa história da pandemia? Como é que você gerenciou essa coisa doida aí em Sumaré? Sumaré, para quem não conhece, muita gente não conhece, né? Pensa que é Sumaré aqui em São Paulo, bairro. Avenida Sumaré. É uma cidade que fica perto de Campinas, do lado de Olambra, do lado de Americana, Nova Odessa, lá e tem uma região ali, e Sumaré está locada ali. Então, né, o Hospital de Sumaré é o único hospital público do estado na região, 6 municípios, quase 1.300.000 habitantes, e depois a gente só tem Campinas, o HC de Campinas, né, da Unicamp.
E o que a gente passou na pandemia foi até que bem tranquilo para a gente, muito por conta da história da acreditação canadense. Eu vou te falar alguns motivos. Primeiro que a canadense te prepara para várias situações, ela te obriga a fazer plano de contingência para catástrofe, etc. Né? Tanto que antes da pandemia teve um hospital da região que colapsou por um temporal, levou o telhado do hospital embora, e a gente teve que absorver todos os pacientes que estavam internados lá, e deu tudo certo. Ninguém teve nenhuma lesão para paciente, nenhum óbito, nada por conta desse plano de contingência. E aí, quando chegou um tempo antes da pandemia, a gente teve que fazer um plano de ação, porque ia ter uma reintegração de posse aqui perto do hospital. É a maior invasão da América Latina. E essa reintegração de posse, a gente ia receber todo mundo, e a gente tinha que separar de um lado policial e de outro lado população civil, para que eles não brigassem aqui dentro, porque eles iam estar brigando lá fora. Olha. Às vésperas da reintegração de posse, o Supremo suspendeu a ação, e a gente tinha tudo montado, todo o plano montado, e isso ficou guardado na memória nossa, na gaveta, literalmente. Quando o Estado mandou um pedido para a gente, vocês serão um hospital Covid, e a gente sabia que se a gente atendesse só Covid e parasse de atender o resto, a região colapsava, porque a gente faz toda a urgência, todas as partes da região. Então, a gente teria que manter o atendimento de não Covid. O que a gente tinha? Bem, se eu tinha um plano, polícia para um lado, civil para o outro, eu troco Covid para um lado, não Covid para o outro. Foi isso que a gente fez. A gente tinha memória, é histórico, entendeu? E a gente tem os treinamentos de plano de catástrofe para agir rápido. Aí, quando o Estado pediu o plano, a gente mandou o plano para eles, em 2 dias estava pronto, porque era só adaptar o plano para a pandemia. E aí, uma sexta-feira à noite, eu recebi um e-mail da DRS-7 falando que era para a gente virar hospital Covid. Isso era 8, 9 da noite. E eu mandei mensagem para a equipe. No sábado de manhã, a gente estava aqui. E no final do dia, na verdade, 10 horas depois, às 6 da tarde, a gente tinha transformado uma enfermaria de 30 leitos em enfermaria Covid, e a gente abriu 24 novos leitos de Covid. Não é que transformou, a gente abriu. O que era centro cirúrgico virou UTI. E isso, em 10 horas, a gente abriu 54 leitos para Covid. Tá? Durante a pandemia, a gente trocou o centro cirúrgico umas 2 vezes, trocou o centro obstétrico de lugar mais 1, 2 vezes, para poder adaptar as demandas que iam surgindo, porque a hora subia a Covid, depois descia a Covid, então a gente ia remanejando toda a estrutura do hospital. E no segundo mês, a gente percebeu que, olha, a gente precisa operar, não dá para parar de fazer todas as cirurgias, né? A gente tem que continuar funcionando. E a gente foi montando planos de contingência para situações que iam acontecendo, né? O pessoal de TI começou a fazer portais de business intelligence para a gente poder monitorar melhor os nossos estoques. E durante a pandemia, a gente conseguiu bater o recorde de cirurgia em um único mês. Isso foi em outubro do 2º ano. Foi o recorde de cirurgia, porque os cirurgiões queriam operar, eles não queriam parar de operar. E nos piores momentos da pandemia, quando você não achava médico, não achava nada, aquele monte de leito UTI, o pessoal foi ajudar a dar plantão. Então, eu tinha neurocirurgião dando plantão, eu tinha anestesista dando plantão, cirurgião geral dando plantão, junto com os clínicos. Foi um movimento de toda a equipe, porque todo mundo se sente responsável. Acho que a ferramenta da acreditação traz isso, né? A pessoa passa a ter responsabilidade, ter um carinho maior pelo hospital. Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. E na pandemia, a gente tinha lá na ponta, como eu falei, qual que era o kit de anestesia de hoje, porque o que tem hoje pode ser que não tenha mais amanhã. E essa negociação, ela foi muito combinada entre o anestesista, o intensivista, o cirurgião, e aí os kits de anestesia iam mudando conforme o que a gente tinha, e o perfil de cirurgia a gente ia adaptando. E foi assim, a gente não deixou de operar, não deixou de sedar paciente na UTI por falta de medicamento, e essa relação entre as equipes, um aprendeu muito com o outro. O pós-pandemia a gente ficou melhor, porque a conversa entre os especialistas, entre o corpo de enfermagem, etc., ficou muito mais afinada, porque tinha necessidade, né? Tinha uma urgência a ser tratada ali, e aí todo mundo arregaçou a manga e foi, entendeu? Então foi assim, foi um tempo difícil, eu não quero passar de novo, mas sem a ferramenta canadense seria o caos, e aqui a gente não passou
em nenhum momento por nenhum caos. Nenhum funcionário nosso faleceu. Eu tinha muito medo no começo da pandemia que falecessem funcionários. A gente teve ideias maravilhosas que veio do grupo de funcionários da gente poder ser mais eficiente, para ser mais cuidadoso em relação à proteção da pandemia. Então, assim, foi um período enorme de aprendizado para todos nós. Isso mostra... Você sabe que esse exemplo teu não é igual a exemplos que a gente viu em hospitais europeus. Hospitais europeus que eram acreditados tiveram resultados fantásticos também na pandemia, principalmente em relação aos colaboradores, né? E aí vem aquilo que você falou, né? O envolvimento dos colaboradores com a estratégia do hospital. Eu não quero que eles se envolvam com documento, com acreditação, não é isso. A acreditação traz mais que isso. Traz o envolvimento dos colaboradores com a estratégia, com o norte do hospital, com a liderança. Essa é a ideia, né? E nós estamos, você falou, e eu vou te perguntar uma coisa aqui, agora e você vai falar uma outra coisa aí que você falou, vou falar isso ainda. A gente está discutindo muito, além de liderança, além de eficiência, etc. e tal lá fora, a gente tem discutido muito na ISCOA a questão do workforce, né? Como trabalhar esses colaboradores que estão estressados, lá mais ainda, que eles não estavam não tinham ideia absoluta do que eles iam passar, né? Não tinha esse desenho que a gente ainda, aqui no Brasil, a gente ainda tem um desenho diferente em relação a isso. Mas a gente está falando muito de workforce. Então, eu queria saber de você, como é que você está tratando essa questão, e aí vem uma palavra forte, da saúde mental dos nossos profissionais de saúde, de quem está trabalhando com você no dia a dia. Porque você sabe que essa questão do burnout, o que quer que seja, de saúde mental, impacta fortemente em erros assistenciais, né? Como é que você está tratando isso? Como é que vocês aí, com certeza vocês inventaram alguma coisa, porque vocês sempre inventam uma estratégia. Que estratégia vocês estão utilizando para trabalhar melhor a qualidade de vida dos colaboradores da instituição? Tá, Rubens, essa talvez um dos maiores desafios que a gente pode ter, pelo menos em saúde pública, porque a gente tem uma série de limitações, né, sejam elas financeiras ou não, para a gente poder fazer... assim, a gente não é uma multinacional que você consegue criar planos e planos de carreira, de compensação, de benefícios, etc. Né? A gente tem um limite... nossa margem de manobra é muito estreita, né? Então, a gente tem algumas ações, vamos dizer assim, que são clássicas, de trabalhar algum benefício que a gente consegue fornecer através da fundação, que é quem contrata os funcionários. Uma coisa que a gente fez aqui muito... que teve um impacto importante recentemente foi a questão de você poder fornecer benefício que leva à academia, mas não só esse benefício da academia, mas a gente traz pessoas da comunidade para abordar os funcionários. Então, assim, o fulano é professor de educação física, a fulana faz alguma atividade na comunidade, a gente incorpora dentro do hospital para trabalhar junto com os funcionários, orientações, aquilo que a gente consegue avançar, né? Ainda assim, é muito menos do que eu gostaria de fazer. Mas tem uma coisa importante, que é aquilo que eu falei, que depois eu falo sobre isso, eu vou falar agora, que é o seguinte: com a ferramenta da acreditação canadense, o hospital ele fica mais previsível. Dentro do caos que é a saúde, você não sabe se vai capotar um ônibus na tua porta ou não vai acontecer nada, né? O que a gente ganha com a gestão da qualidade e a segurança do paciente é um pouco de previsibilidade. Então, se você olhar, o hospital tem 24 anos, e, recentemente, eu fiz uma avaliação, até quando eu fui falar lá no simpósio sobre segurança do paciente, se eu pegar do médico ao nível, vamos pensar assim, do médico ao pessoal da limpeza, em todas as categorias profissionais,
eu tenho funcionários que estão no hospital há mais de 20 anos. As minhas supervisoras de enfermagem, todas têm mais de 20 anos. Eu tenho médicos cirurgiões que estão aqui há 24 anos, desde que inaugurou o hospital. Caramba! E quando eu olho a média de tempo de casa de todas essas profissões dentro do hospital, a média dá 9 anos. Cirurgião, 9 anos, enfermeiro, 9 anos, limpeza, 9 anos, SND, 9 anos, 9, 10 anos. Então, primeiro a gente tem assim, essa tranquilidade, essa segurança que a acreditação traz, ela traz um certo conforto para o funcionário, porque ele sabe o seguinte, olha, não é o lugar que vai me pagar o melhor salário, porque a gente não consegue pagar o melhor salário, a gente não compete com o privado. Não é o lugar que eu vou ter o robô para operar, mas eu tenho estabilidade naquilo que, se acontecer alguma coisa muito ruim, o hospital sabe responder. Traz segurança para quem, não só para quem é assistido, para o paciente, mas traz segurança para o profissional. E isso traz estabilidade, ele não quer sair daqui. Por que eu vou sair daqui para trabalhar no serviço público que vai ser meio bagunçado? Né? Ou ir, de repente, no privado que não vai ser tão bom quanto aqui, pode pagar mais, mas tem dinheiro que não vale a pena ganhar. Né? Então, essa estabilidade é ótimo para o hospital, porque eu consigo manter a cultura, é uma população de trabalhadores que mantém a cultura, incorporar a forma de funcionar do hospital. Quem chega, ele aprende com essa cultura que a gente mantém aqui dentro, e muitos ficam em torno de 5, 7 anos, vou falar dos médicos, eles formam na Unicamp, vêm para cá, fica 5, 7 anos, que é para finalizar a formação dele, aí quando ele está tinindo, eventualmente ele vai embora. Mas tem aqueles mais velhos que vão ficando e vão mantendo a cultura em todas as funções. Então, essa entre aspas, estabilidade que a instituição tem em relação aos grandes problemas, isso é uma forma da gente tratar um pouco esse estresse que o profissional de saúde tem que passar. Né? Tudo bem, é estressante, mas é menos estressante, né, do que trabalhar num hospital que não tem gestão da qualidade. Que daí eu sei que realmente, se acontecer alguma coisa, ninguém sabe para onde corre. Né? Exatamente. E aí, o que prova que a gente está no caminho certo também é quando um funcionário do hospital, ele está internado no hospital privado e ele decide, por exemplo, em vez de ter o filho no hospital privado, ir para o hospital público, onde ele trabalha, e ter aqui porque ele se sente mais seguro aqui. Então, assim, eu já tive neonatologista, médica da neonatologista, estava internada no hospital privado e falou para a família, não, eu quero ir para Sumaré. Você está louca? Você vai para o hospital público? Você está aqui? Não, mas eu quero ir para lá. E ela veio pela segurança. Não porque ela ia ser tratada diferente porque é médica daqui, não. Todo mundo é tratado igual. Então, essa... É só por isso e por tudo isso que você falou que você fosse considerado o melhor hospital público desse país. Eu agradeço a acreditação. Por tudo isso. Ensinou muito para a gente. Ensinou muito para a gente. Não, acho que não. Acho que nós aprendemos bastante com vocês, e você sabe disso. A gente aí batia a cabeça, brigava, discutia, a gente voltava e falava, pô, eles estão certos, nós vamos ter que mudar isso. Não temos que cobrar isso aqui, não. Não é desse jeito. Nós aprendemos muito com o hospital de vocês, muito. Aprendemos até hoje. Obrigado. Continuamos aprendendo. É Obrigado. sempre uma surpresa. Sempre aquela coisa, superou as expectativas. Então, olha que interessante essa coisa da cultura mesmo, né? Dessa coisa que vocês transformarem esse hospital num hospital maduro, num hospital de excelência, num hospital seguro. Isso que você falou, esse exemplo, é um exemplo que as pessoas têm que deixar guardado na cabeça. Eu estou no hospital privado, eu sou médico e quero mudar para o outro hospital. Não é porque eu conheço o Dr. XYZ, não. É porque eu sei que o fluxo lá é mais seguro que o daqui. Né? Exatamente isso. E com o tempo, Rubens, a cultura da qualidade vai ser incorporada por cada um. Né? Então, hoje, quem está lá tocando assistência, ele sabe quais são as rotas que ele tem que seguir, ele sabe quais são as metas que ele tem que cumprir, e ele sabe que tem que cumprir essas metas ou essas rotas, não é porque o hospital vai ganhar mais ou vai ganhar menos, ele sabe que é para o bem dele e para o bem do paciente, né? E se o serviço é seguro para o paciente, é seguro para o profissional que está prestando também. A chance de eu ter problema... E ele consegue entender isso que você está dizendo, que a ROP não é mandatória. Ela está lá porque ela precisa estar lá,
porque essa linha de cuidado precisa ser gerenciada. E todo mundo tem que estar envolvido nisso, né? Isso. Isso é uma grande diferença entre a metodologia do Quimentum, que hoje a gente fala Quimentum, né? Que mudou todo o desenho, viramos uma aliança global, temos 7 países envolvidos, e isso foi ótimo, foi ótimo. A gente tem aprendido bastante, tem discutido bastante, tem criado padrões. A gente tem mais de 120 padrões de qualidade desenhados para ser implantados em qualquer lugar, seja na Filipinas, seja aqui no Brasil, seja em Londres, onde quer que seja. Mas, assim, essa coisa desse envolvimento das pessoas que vocês fizeram e que vocês transformaram esse hospital num hospital maduro, né? Mas maduro de verdade para atender SUS, fez quebrar uma coisa que eu sempre achei, agora eu vou falar, tá? Que eu sempre achei que não ia quebrar, que é a hierarquia da universidade. Porque quando você entra num hospital escola, e eu já tentei por várias vezes acreditar alguns nesse país, você vê que você não consegue quebrar isso, né? O professor doutor é professor doutor, depois vem o outro, o nome do residente é R1 Helena do doutor tal, né? E isso vocês conseguiram quebrar aí. Porque no começo eu lembro, lá atrás, logo no comecinho que a gente ia para aí, que a gente foi para aí, falei, putz, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque vai vir o dono da cadeira da pneumologia, vai chegar aqui e vai dizer, não é nada disso, eu vou fazer desse jeito. Vai vir o da dermato e assim por diante. E não aconteceu, né? Então, sabe que isso é curioso, porque do hospital universitário é um problema, porque tem muito feudo, né? Ele fica Só completamente tem fio, feudalizado, e o só maior tem fio. problema do hospital universitário é isso, né? Que É, vira uma coisa ingerenciável. Você tem, sei lá, é, 50 hospitais dentro de um só. Quando a gente foi montar o hospital, ele é desde sempre vinculado à universidade, mas aqui a gente propôs algo, foi justamente isso, né? A gente não queria fazer um hospital feudalizado, porque sabia que ia dar errado, e a gente teve que fazer algumas discussões com os docentes ao longo do tempo, sim. E o curioso é que aquele negócio, o que é combinado não é caro. E quando a gente senta com o docente, explica para ele o porquê que aqui é diferente, por que tem que ser diferente, ele entende, ele aceita na boa, porque ele sabe que para ele vai ser melhor. Eu tenho docentes da cirurgia aqui que ele vem operar, pô, ele se diverte. Sexta-feira à tarde para ele é uma delícia, porque ele sabe que ele vem é. aqui, vai estar o paciente lá, vai estar o anestesista lá, as coisas vão estar funcionando, ele vem, opera com o residente dele, ele não precisa se preocupar com mais nada. Então, assim, a gente leva um pouco disso, olha, deixa que o problema a gente cuida, o que a gente quer de você é ter o conhecimento, você só vem aqui ensinar, não se preocupe com o resto, a gente cuida do resto. Então, quando a gente conseguiu levar isso para eles, eles entendem que aqui ele vai exercer a medicina como arte, vai ensinar como professor, mas ele é igual a qualquer um outro, ele não é mais do que um outro, né? Então, todo mundo aqui almoça junto, não tem segregação. Então, isso foi muito bom para o hospital, foi muito bom para os próprios docentes, né? Ele não tem que brigar aqui para conseguir espaço. Ele só precisa entender nossa cultura, aceitar produzir do jeito que a gente tem que produzir, nas regras que a gente tem que produzir de segurança, e ele acaba incorporando essas regras de qualidade, de segurança do paciente, que é bom para ele também, entendeu? Então ele Claro, só ganha, claro. entendeu? Ele só Muito ganha. bom. Sim, Olha, a gente aprende muito com você quando conversa com você, né? Passou nosso tempo aqui, a gente está falando ainda. eu nem Acho que a percebi. gente podia ainda estar conversando E tem muita muito história, mais que Rubens, isso. tem muita E coisa para outra contar coisa, você ainda. não tem que escrever capítulo de livro, você tem que escrever livro, né? O capítulo, é um Precisa arrumar livro. tempo para escrever livro. Eu vou terminar, a gente termina aqui antes de terminar mesmo. A gente tem um bate-bola bem rapidinho. Eu Tá faço bom, uma vamos lá. pergunta e você dá 2 respostas. Duas? Duas. Não pode falar 4, 5, não é para contar o filme aí, não. Tá bom. Né? Muita coisa a gente falou aqui, mas ele está aqui no meu bate-bola. Então, vamos lá. Quais são os passos essenciais, quais os 3 passos essenciais para a elaboração de um plano de gestão de crise?
Elaborar um plano de gestão de crise? Quais os Pô, 3? difícil, hein? Primeiro, escolher bem as pessoas que vão ajudar Tá? a construir esse plano. Tem que ter uma visão sistêmica, tem que ter essa visão multidisciplinar. Depois, entender bem qual é a crise, entender bem qual é o seu problema, né? Escrutinar esse problema. Porque, assim, as crises, elas podem ser inúmeras, mas elas são muito parecidas, né? Como eu falei, a desapropriar um terreno e vir a polícia e o civil é muito parecido com pandemia. Então, é você achar os pontos em comuns para você não ficar inventando a roda. Senão, cada hora você... Imagina, se para cada crise você tiver um plano muito diferente, você morre louco. Então, é procurar pontos em comuns na crise que você possa abordar de forma parecida, sem mudar muito a forma de atuação, porque aí fica mais fácil você identificar esses pontos em comuns e escolher boas pessoas. Eu acho que tudo é gente e processo. Se você tiver gente boa, você tem bons processos. Perfeito. Você falou de escolher boas pessoas, e a gente está falando de time de excelência. E como você mede o sucesso dos times que você tem dentro da sua instituição? Como você mede? Quais são os 2 indicadores que você utiliza para medir o sucesso desse time? Ó, esse time tá bom, não, esse time precisa mexer aqui, ali e lá. Pô, 2 indicadores? Eu posso adiantar que eles não são financeiros? Pode, Não, deve, só estou adiantando, não são deve. indicadores financeiros, tá? Hã, São indicadores, não vou dizer 2, acho que se eu falar só 2 vai ser pouco, então é igual quando você vai agradecer amigo, né? Se você fala 2 nomes, você esquece 10. hã. Eu acho que são indicadores assistenciais. Hoje eu tenho até por uma questão de gostar de estudar as coisas que dão errado, né? Minha esposa até brinca comigo, pô, você só tem livro de desgraça, colapso, por que o negócio deu errado? Eu falei assim, não, eu quero entender quando deu errado para, né, não dar errado. Eu pegaria muito indicadores relacionados à assistência, por exemplo, eventos adversos. Então, a gente desenvolveu aqui uma ferramenta de detecção de sinais para evento adverso, que foi até tese de uma enfermeira nossa, que você consegue prever algumas catástrofes. Eu escolho, habitualmente, indicadores relacionados à assistência e segurança do paciente. É lógico, cada setor do hospital tem um indicador próprio, né, da rotina dele, mas eu tento olhar esses dados catastróficos, porque se eles estiverem bem, o financeiro vai estar bom, o resto vai estar bom também. Perfeito. Acho que a gente bateu um papo bem legal. Quero agradecer seu tempo. Eu que Quero agradeço. agradecer você dividir essa experiência fantástica que você tem, conosco, né. Quero agradecer a visibilidade, o apoio, pô, tudo, putz, tudo que vocês sempre fizeram conosco. Quero dizer para você que a gente tem muito orgulho de ser parceiro da qualidade da sua instituição, mas muito orgulho mesmo. E que eu, quando vocês que saía lá, um por um, 4º lugar, hospital tal, Ai, 5º lugar, haja coração, hospital hein? tal. Haja coração. Falei: "Caramba, cadê Sumaré, meu Deus do céu?". Haja Aí, coração. primeiro lugar, Sumaré, olha, mas eu vibrei, hein? Eu pulava aqui do lado de cá da tela que nem um doido, porque eu tinha certeza absoluta que vocês eram os melhores, e eles Olha, conseguiram ver isso, com a aquele, metodologia deles. Por isso que aquele até dia que hoje eu falo com o Ibros, falo com o Nassime, falo com algumas pessoas dizendo assim: "Ó, parabéns, vocês conseguiram identificar uma metodologia que conseguiu mensurar, né, e comparar esses hospitais". E essa comparação não é para dizer eu sou melhor que o outro, não. não, Olha, eu tenho coisas aqui que você pode aprender comigo. E com certeza absoluta, quando eu for aí, eu vou ter coisas que eu vou aprender com você. E é assim que funciona, né. no dia Muito do prêmio, obrigado. lembra? Imagina, Rubens, só terminar minha fala, no dia do prêmio de Brasília, eu falei lá que eram 40 hospitais, a diferença entre eles era mínima. E a grande coisa em comum era acreditação. Eu acho que
nesses anos todos, a gente não seria ou não alcançaria tudo que a gente alcançou se a gente não tivesse incorporado as ferramentas de acreditação, especialmente a acreditação canadense, que foi realmente uma mudança de cultura no hospital. E quando inaugurou o hospital, eu estava aqui de plantão no dia que inaugurou, o Covas veio inaugurar, e eu vim para cá, eu fechei consultório e vim para cá porque me chamaram para fazer parte de um projeto que queria mudar a história de saúde pública no país e provar que era possível fazer saúde pública com qualidade. Eu acreditei no convite e hoje eu posso dizer que foi uma das melhores escolhas profissionais que eu fiz na vida, e essa jornada não teria sido a que foi sem a acreditação canadense. Então, por 24 anos que a gente está aqui, eu tenho muito a agradecer a vocês, especialmente a você que está nessa liderança da ferramenta canadense no Brasil. Se não fosse esse comprometimento que a gente tem entre as duas instituições, essa parceria, o senso de entender de que, eventualmente, críticas são necessárias e são excelentes, porque força a gente a mover para frente, a melhorar, a buscar soluções para o problema. Então, se não fosse essa maturidade, de poder entender que isso é uma relação onde todos ganham, a gente não teria alcançado isso. Então, eu tenho muito a agradecer, não só você, mas toda a sua equipe, nesses 20 e tantos anos que a gente está junto aí. Obrigado mesmo, de coração, e agradeço em nome de todos os funcionários e pacientes. Eu que tenho que agradecer e quero dizer para você o seguinte, acreditação não é panaceia, mas eu não consigo ver e não consigo entender mais hospitais e instituições que não têm uma avaliação de terceira parte. A avaliação de terceira parte, ela é obrigatória para que você melhore a sua qualidade, o seu trabalho em equipe, estruturar seus times e assim por diante. Então, eu acho assim, tem muito pouca instituição no Brasil que não consegue entender isso, que não consegue entender que a avaliação de terceira parte não vai lá para dizer se você é um bom gestor ou um mau gestor. Não é isso que a gente está procurando. A gente está procurando melhorias, que nem a gente diz, né? A acreditação não é meta, né? A acreditação é uma ferramenta de melhoria contínua. Então, acho assim, só tenho que te agradecer. Obrigado pelo tempo. Espero que daqui a um ano a gente faça um outro bate-papo desse, com outro tema, com outras coisas novas que você já fez por aí. Quando você quiser, Milton. E um abraço para todo mundo aí. Obrigado, Rubens. Um abração para vocês todos aí. Se cuidem. Obrigado. Até mais. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.